iniciar essa série, transtornos na mente, um problema físico ou espiritual? A pergunta feita aí. E vamos então alguns domingos falando sobre esse assunto. Um assunto importante, um assunto que está em voga em todo mundo, um assunto muitas vezes mal interpretado tanto pela igreja como também por do lado científico. Então vamos ver o que a palavra de Deus ensina, vamos ver o que o mundo secular ensina sobre isso, vamos analisar de maneira lógica e bíblica o que isso significa para o ser humano, porque são questões que afetam a humanidade, afetam todos, né? E como resolver essas questões de maneira correta. Então vamos lá. Você já ouviu falar do seguinte ditado? De louco todo mundo tem um pouco. Faltou o médico aqui, né? Mas de louco todo mundo tem um pouco. Ok. E esse ditado faz sentido, e até o final dessa série nós veremos isso. Você perceberá isso. Agora, já dando aqui um pouquinho da chave. Por que de louco todo mundo tem um pouco? Depois que o pecado entrou no mundo, ele bagunçou tudo, inclusive nosso raciocínio, nossa maneira de pensar. Então, quero colocar aqui alguns livros que tenho usado para esse estudo. Voltando ao normal, deixa eu ver se eu consigo ler lá. Como o excesso de diagnósticos e a medicalização da vida estão acabando com a nossa sanidade e o que pode ser feito para retomarmos o controle. Dr. Ellen Francis. Este homem aqui, de repente você tem que pensar, pronto, lá vem um pastor com um pastor para falar desse assunto. Dr. Ellen Francis, ele foi o diretor do DSM-4. Ele é um dos maiores psiquiatras vivos do mundo hoje. E ele não é crente, tá bom? Ele é evolucionista. Não sei se é ateu. Geralmente ateu é evolucionista, mas ele fala algumas coisas sobre Deus também. Mas evolucionista eu sei que ele é. Agora nós temos aqui A Verdade sobre o TDAH, de Daniel Berger. Também A Sanidade da Loucura, Daniel Berger. E Repensando a Depressão, Nem Doença, Nem Pecado, de Daniel Berger. Daniel Berger, sim, é um batista lá dos Estados Unidos, que vem todo ano, quase todo ano aqui no Brasil, falar sobre esse assunto, especialista sobre esse assunto. Existem outros livros modernos, outros livros atuais, que falam sobre esses assuntos, mas pastor, o senhor não é médico para falar desse assunto. Algumas perguntas. Toda a causa do transtorno mental é físico? Não preciso responder em voz alta, tá? Ou toda a causa do transtorno mental é espiritual? Ou depende do caso, pode ser somente físico ou pode ser somente espiritual, como vimos nas duas perguntas anteriores, ou pode ser ambos. Como pastor conselheiro, eu devo tratar pela autoridade da Bíblia dos casos em que a causa do transtorno mental é espiritual. Ok? Um pastor não pode se ausentar disso. Ele precisa ir atrás de suporte e ferramentas para aconselhar biblicamente causas do transtorno mental que são espirituais, somente espirituais ou espirituais e física. Aí ele trata da parte espiritual. Então o pastor ele não pode deixar isso de lado, relaxar nisso. Ele precisa enfrentar isso e às vezes confrontar até pessoas que são contra isso, porque a autoridade dele é Bíblia, é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a autoridade sobre tudo.
A Bíblia ela é autoridade até mesmo sobre a ciência. A Bíblia não é um livro de ciência, mas aquilo que ela toca em ciência, aquilo que ela fala de ciência, ela é autoridade. E Deus deixou os homens com capacidades para a verdadeira ciência, para que eles, através da verdadeira ciência, até Deus tenha abençoado ímpios, né? Para que eles viessem fazer boas descobertas, mas da verdadeira ciência, não da ciência em detrimento de ter a população como uma manada, a população como um enriquecimento para eles, principalmente financeiro, como a indústria farmacêutica é. Nós vamos ver isso. Então, diante disso, surge uma pergunta muito importante: qual é a causa dos transtornos mentais como TDA, TOC, TOD, esquizofrenia, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtorno afetivo, demência, psicose, entre outros? A causa dos transtornos da mente, ou alma, espírito, psique, mente, alma, espírito, psique são 4 palavras intercambiáveis, tá? São sinônimos. É biológica ou apenas de crenças? Ou seja, material ou imaterial? Uma pergunta, está fazendo aqui, ó. As causas dos transtornos da mente, veja bem, não estou falando do cérebro, estou falando da mente. Cérebro é uma coisa, mente é outra, tá? São coisas diferentes. Cérebro é físico, mente não. As causas, uma pergunta, as causas dos transtornos da mente, que se refere à alma, espírito e psique, elas são, a causa é biológica ou é apenas de crenças? Construtos, conceitos. Vamos lá. Se for material, por que os pastores estão metidos nisso? Se a causa dos transtornos mentais, por que pastores estão querendo tratar isso? Não faz parte da área deles. Eles podem estar advogando numa área que não lhes pertence e até sendo irresponsáveis. Não concorda comigo? Mas se for material, nesse caso, os psiquiatras que não possuem as ferramentas espirituais necessárias e tratam do problema pelo viés científico estão prejudicando a população mundial. Porque se a causa dos transtornos mentais não é biológica, então a ciência não tem capacidade de sanar tal problema. A ciência pode sanar os problemas biológicos, diagnosticáveis, físicos, materiais. Eles têm autoridade sobre isso. O médico, o psiquiatra estudou anos e continua estudando. Mas se for espiritual, eles não têm essa capacidade, porque eles não estudaram a Bíblia. Eles não estudaram a Bíblia. Então eu quero fazer algumas considerações iniciais aqui. À sua esquerda temos um cérebro humano real, está aí preservado, né? E está ali a referência que foi tirada e que podia ser transmitido, né? E à sua direita o que nós temos? A mente humana. Vocês entenderam? Cérebro, mente humana. Cérebro é físico. Mente a gente não enxerga. Psiquiatra, no espírito não enxerga, não vê. Não tem como. Não é palpável. A ciência consegue trabalhar aqui, ó. Porque é algo diagnosticável, é algo palpável, é algo que pode pegar e ver enxergar, fazer testes. A ciência não consegue trabalhar aqui. Não tem como. Não consegue pegar, não consegue colocar no laboratório, não consegue fazer testes. O que a ciência pode fazer, que é o que nós podemos fazer, é termos as reações da mente no físico, no corpo humano. Isso sim. Isso nós podemos ver, né? Então, nessa série de estudos sobre transtornos da mente, eu não irei tratar de problemas físicos. Vou, às vezes, comentar alguma coisa, como, por exemplo, temos o autismo, né, que ele é diagnosticável. O que é uma doença, um transtorno da mente que a causa é física? É todo aquele que é diagnosticável. Que diagnóstico? Uma ressonância, por exemplo, é encontrado uma falha
neurológica ou de desenvolvimento neurológico. Pronto, causa física. E quando não é encontrada? Não encontrar, faz um monte de exame e não se encontra. O problema é só imaterial. Então, não irei tratar de problemas físicos, quais são diagnosticáveis e devem ser tratados por um especialista da área, um médico ou psiquiatra, por exemplo. Nos casos de diagnósticos que detectam falhas no desenvolvimento neurológico, eu acabei de falar aqui, né? Então, beleza, você vai lá, faz uma ressonância ou algum outro exame, e se não tiver nenhuma falha, não aparecer nada, né, a ciência está mostrando, o teu corpo não tem nada, o teu cérebro não tem nada, esquerda lá, está tudo em ordem, não é uma falha. Vamos continuar vendo aí, se constatar que é isso mesmo, então o problema é só espiritual, não é físico. Mas se aparecer no primeiro exame, no segundo, no terceiro, você precisa tratar com um médico, ou um médico da área, um psiquiatra ou qualquer outro médico, e provavelmente precisará da ajuda de algum remédio. Ok? Mas uma coisa, cérebro toma remédio, tá? Alma não. Porque cérebro é físico. Remédio é físico. Alma é físico. Existe remédio espiritual para a alma? Sim ou não, depende, né? Se você estiver pensando com relação ao remédio físico, não tem. A alma não toma remédio, não existe isso, impossível. Mas esse é remédio sim, né? Claro. Vamos lá então. Então, nesse caso, os remédios são bem-vindos, desde que não sejam usados em detrimento de algo. Como disse o Dr. Renan. Dr. Renan, ele é um médico, eu não lembro qual área que ele é, você lembra? Sabe? Dr. Renan. Ele é de São Paulo, de uma igreja batista regular de São Paulo. Aquele link que eu coloquei no grupo da igreja, que ele estava falando de TDAH, ele está falando de TDAH, lá no Logos, e ele diz assim, a mente não toma remédio, quem toma remédio é o cérebro. Então, há casos especiais em que o remédio deve ser usado mesmo em questões de transtornos mentais, não diagnosticáveis. Ou seja, mesmo não havendo um problema físico, os quais são alguns exemplos: violência, suicídio, agressões e outros, etc. Né? Então, há casos que a causa do transtorno mental daquela pessoa não é físico, não é diagnosticável, mesmo assim é necessário o remédio para dar um freio, quando o problema é alguém que pode causar problema à sociedade, ou à família, né? Ou a ele mesmo. Outra solução é prendê-lo, né? Prendê-lo num presídio ou num hospital, para conter. Ele precisa ser contido, aquela pessoa, não tem nenhum problema físico, é espiritual, mas precisa ser contido, né? Alguém que comete um assassinato ou roubo, não tem nenhum problema físico, é pecado, ele tem que ser o quê? Contido. Aonde? Na cadeia, né? Então o remédio pode atuar dessa forma também, com algumas pessoas. Pois são casos em que o cristão não responde aos conselhos bíblicos. Agora estou falando aqui, cristãos que não respondem ao conselho bíblico para mudanças, ou o paciente não salvo, incrédulo, não responde aos conselhos da psicologia. Vocês já viram aqui o que eu estou fazendo? Pastor, então a psicologia não é importante, a gente tem que descartar? Não, ela é importante para os incrédulos. Senão a sociedade vai virar um caos. Agora, não é importante para um crente. Um crente, importante é o conselho bíblico, o aconselhamento bíblico. Tá? Agora, conter alguém, seja cristão ou seja um incrédulo, eu vou pegar um cristão está com um problema, cara, transtorno mental, e ele não tem uma falha neurológica, ele precisa ser contido. Só que ele não consegue responder positivamente aos conselhos da Bíblia. Então ele precisa ser contido de outra forma, infelizmente. Né?
Vamos lá. Quem cuida do cérebro é a medicina, o psiquiatra, por exemplo, é o neurologista. Mas quem cuida da alma é a Bíblia, pois ela é a autoridade máxima nas questões da mente humana. E os profissionais, eu coloquei entre aspas aqui, que seria, pastores e conselheiros, dessa área são os pastores e conselheiros bíblicos. Há uma inversão de valores. Profissionais da medicina com soluções científicas, procurando tratar questões espirituais, infelizmente profissionais da alma, pastores e conselheiros preparados para isso, procurando tratar de questões físicas. Pastores e conselheiros foram preparados, foram treinados para tratar da alma. Médicos, psiquiatras, psicólogos não, médicos, psiquiatras foram preparados para tratar do corpo, do cérebro, do outro da mente. Mesmo que a Bíblia é autoridade em tudo que diz, inclusive com relação à saúde do corpo, ela tem um propósito maior de tratar a alma. Seus conselhos são específicos para a alma. Com relação à saúde física, aquilo que ela diz é verdade. Ela não trata de questões científicas do corpo humano. A Bíblia não trata disso, mas às vezes ela fala. Você pode lembrar algum versículo? Por exemplo, Salmos e Provérbios, trata muito, Tem lá um salmo que fala dos ossos, quando a pessoa está com problemas de amargura, os ossos enfraquecem, algo assim. Ela está falando de um problema da mente e um problema físico aí. Mas a verdadeira ciência, eu coloquei em vermelho, é uma bênção de Deus para essas questões. A verdadeira ciência. Não é ciência versus religião. É falsa ciência ou falsos cientistas, não sei se eu posso dizer que a ciência é neutra aqui, acho que não, mas os cientistas é que vão dizer, que vão tomar uma atitude, vão direcionar a ciência para aquilo que é verdadeiro ou não. Então a ciência é uma bênção de Deus, não é ruim, é uma bênção. A palavra de Deus é uma bênção. Acho que ninguém aqui duvida disso. Só que um falso pastor, ou um pastor que não é falso, mas está meio capengando, ele pode usar a palavra de Deus para os propósitos dele, para benefício dele, para detrimento do que ele deseja para a igreja. Ele pode fazer isso. O pastor pode. Muito bem. Mesmo que há bons profissionais na área de questões físicas diagnosticáveis e que muitos desejam ajudar as pessoas, a Bíblia é que dá as respostas corretas para as questões não diagnosticáveis, para as questões da mente. Então o que eu quero dizer com isso? Irmãos, há bons médicos, honestos, há médicos, psiquiatras, psicólogos que têm boas intenções, que desejam ajudar a humanidade. Não dá para generalizar e colocar todo mundo no mesmo saco. Mas há uma grande maioria, e geralmente são a liderança mundial, que a intenção deles é outra. Então, um psicólogo é descartável? De modo algum. Os incrédulos necessitam deles, mas um filho de Deus precisa de aconselhamento bíblico, de um pastor e um conselheiro bem preparado. E nesse caso, para os pastores e para você que deseja aconselhar alguém, procura isso sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. Muitas vezes a gente pensa que esse versículo Deus deu para os pastores. Esse versículo Deus deu para qualquer obreiro que deseja viver e ajudar outros a viverem seriamente. Então eu quero começar aqui com uma charge de duas amigas conversando. Então elas dizem assim, João, uma diz para a outra, João tem uma síndrome que faz com que ele me traia e use um monte de drogas, mas eu esqueci qual é o termo médico para isso. Entenderam? Ou seja, no mundo de hoje, para tudo tem um termo médico. E no mundo de hoje tudo é transtorno. Nada é pecado, mas tudo é transtorno.
Vamos lá. O que é uma síndrome? Se caracteriza por ser um termo que se refere a uma doença ou a um transtorno que possui mais de um recurso ou sintoma de identificação. Assim, a síndrome é definida por ser uma coleção ou um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam ou sugerem uma doença específica. Eu não tenho nada diagnosticável aqui. O que ele está dizendo é uma coleção, um conjunto de sinais, são sinais e alguns sintomas que caracterizam ou sugerem uma doença específica. Vamos lá. Então eu quero deixar algumas abreviaturas que eu vou usar durante esse estudo. A primeira é a APA, American Psychiatric Association, a Associação Americana de Psiquiatria. APA. Quando eu falar APA, é a Associação Americana de Psiquiatria, um dos maiores nomes que existe no mundo com relação a transtornos mentais. DSM, Manual de Diagnóstico e Estatísticas de Desordens Mentais. Hoje está no 5, tá? Está no 5, tem o 1, 2, 3, 4 e o 5. Aquele, o Dr. Allen Francis, ele foi o diretor do 4. Hoje lançaram já o 5. Então é um diagnóstico, é um manual de diagnóstico e estatística de desordens mentais. Mas não é um diagnóstico aqui, diagnosticável na máquina. É com estatísticas. A WHO, a Organização Mundial de Saúde, ou OMS, mais conhecida para nós, né? E a CID, que é a Classificação Internacional das Doenças. Eu vou usar muita citação nesse estudo, então vou começar agora. Por quê? Para que aqueles que são mais incrédulos e possam ver que esse estudo, que a autoridade que o pastor Rafael tem, não é nenhuma mesmo, né? Sou um filho de Deus. Mas por isso que eu vou citar Allen Francis e outros psiquiatras e psicólogos, os mais reconhecidos do mundo, e que são incrédulos, não são crentes, tá? Vou citar bastante o que eles falam, as palavras deles. Então, olha aqui, começando com Allen Francis. Olha o que ele fala sobre o DSM. Até 1980, os DSMs eram livrinhos merecidamente obscuros que ninguém lia e aos quais não se dava muita importância. Então, o DSM-3 surgiu em cena, um gordíssimo compêndio que logo se tornou um ícone cultural, um best-seller permanente, um objeto de culto indevido, a Bíblia da Psiquiatria. O que ele quer dizer com isso? De repente você não tem em mãos o DSM-5, tá? Os psicólogos e os psiquiatras têm. Mas tudo que as pessoas têm acreditado é que está lá, no DSM. E o próprio Allen Francis, ele diz, eram livrinhos merecidamente obscuros que ninguém lia e os quais não se dava muita importância. E hoje, quase a maioria da população tem o DSM quase em paralelo com a Bíblia Sagrada. E o DSM, ele trata muito mais de transtornos da alma do que físicos. Então, aqui, definindo a loucura. Não há definição de distúrbio mental. Eu quero dizer, você não pode defini-lo. Quem falou isso? Allen Francis. Olha o que ele falou. Um homem que entende muito mais do que eu e você sobre esse assunto. Presidente da Força-Tarefa do DSM-4 e ex-chefe da psiquiatria da Duncan University Medical School. Não há definição de distúrbio mental. Não há definição, ele está falando. Isso aqui é novo, esse livro aqui. Eu quero dizer, você não pode definir. Definir doença mental e saúde mental é uma tarefa impossível. Carl Menninger, psiquiatra. E o que nós temos de gente na sociedade definindo doença mental? Nossa, crentes e descrentes, achando que sabem tudo. Igual, sabe aquela pessoa
que faz uma aula experimental no taekwondo, no karatê, no judô. Ela faz uma aula experimental. Daí ela sai, vai se encontrar com os amigos e ela começa: porque eu isso, porque eu aquilo, eu te pego por aqui e te viro ao avesso. Ou aquela pessoa que faz a aula experimental na academia, como eu fiz alguns meses atrás, e chega em casa para a esposa: olha como eu estou fortão. Então tem incrédulos e crentes, vai uma vez ao médico ou ao psicólogo, sai de lá achando que sabe tudo. O estudo não nega os inumeráveis e diferentes transtornos que surgem a cada ano com suas novas denominações. Então esse estudo não nega isso. Existe o transtorno bipolar? Existe o transtorno afetivo? Existe. Só que no meu tempo, quando eu era criança, eram outros nomes, que eram dados. Agora eles foram denominados com nomes mais técnicos. Mas existe. Aquela criança lá é hiperativa? Sim, ela é hiperativa. Não há problema nenhum com isso. No meu tempo nós chamávamos de arteiro, ele é bem arteiro. Mas não tem problema nenhum, a gente pode usar os nomes técnicos que existem hoje. Não é errado usar. A questão não é essa. A questão é que às vezes nem pecado é. A hiperatividade de uma criança às vezes nem pecado é. Não é pecado. Graças a Deus que no meu tempo essas coisas estavam iniciando. Vou contar uma experiência. Fui para a escola. Eu não queria ir, né? Daí minha mãe me levou, amarrado e à força. Eu gostava de ficar com meus pais em casa. E fiquei lá na escola, e passou lá um mês, a minha mãe foi lá, a professora chamou e disse: vocês estão tendo problema em casa, relacionamento financeiro, alguma coisa? Não, tá tudo bem lá. Mas por que a senhora está perguntando isso? Minha mãe perguntou para o professor: não, porque o filho sempre anda no mundo à lua. Lá na escola, a gente está dando aula e está lá. Já pensou se fosse hoje? Iam me escravizar de remédio e estragar minha vida. Eu não seria uma pessoa normal agora. Eu sou normal, eu sempre fui normal. Eu escutava as aulas, estava no mundo da lua porque eu queria. Não gostava de ir na escola. Mas eu aprendi e fazia as provas passadas. Pronto. Mas eu não era o cara, o intelectual. Então assim, não tem problema, a gente pode chamar o toque, o TDA, o TDAH, o TDO, não tem problema, a criatividade, o bipolarismo e assim por diante. Não tem problema nenhum com isso. Existe isso, as pessoas são assim. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo e bagunçou nossas vidas. Agora não quer dizer que aquela pessoa está agindo no pecado, ela está agindo porque é assim, a criança de repente está agindo porque ela vai mudar depois. É claro que para tudo precisa freio. A Bíblia ensina, Provérbios ensina, né, com relação à criança, precisam freios. Agora eu não estou dizendo aqui que todo problema que alguém tem, seja criança ou adulto, é espiritual. A gente precisa ser sensato e ver. O problema é que hoje isso está banalizado, foi banalizado. Esse é o problema, foi banalizado. Esse estudo só não concorda que na sua maioria são doenças físicas diagnosticáveis que merecem serem tratadas com inumeráveis remédios viciosos em detrimento da indústria farmacêutica. E mais adiante vocês vão ver coisas mais fortes da indústria farmacêutica aqui que os especialistas falam. E agora? Aqui, Alan Francis. E agora? A quinta edição parecia à beira de incorrer em falhas gigantescas. Ele está falando da quinta edição do DSM-5. É o que nós temos no nosso meio hoje. Juntos, os novos transtornos promovidos com tanta displicência, olha o que ele está falando, novos transtornos que foram promovidos com tanta displicência, por meus amigos, ele está criticando os amigos dele, criaram dezenas de milhões de novos pacientes. Vislumbrei todas aquelas pessoas basicamente normais sendo capturadas na vastíssima rede de diagnóstico do manual, e me preocupou o fato de que muitas seriam expostas a medicamentos desnecessários que teriam efeitos colaterais potencialmente nocivos.
os fabricantes de remédios lamberiam os beiços imaginando a melhor maneira de explorar, com sua bem treinada promoção da doença, a tentadora oferta de novos alvos. Forte isso, né? O incrédulo, um dos maiores psiquiatras do mundo, evolucionista, foi ex-chefe no departamento da psiquiatria da Duke Universidade nos Estados Unidos. Olha o que ele fala. O estudo, como veremos, define o problema da doença mental. Veja que eu coloquei entre aspas doença aqui, tá? Porque eu não quero dizer que muitas vezes quando nós temos a palavra doença, é algo físico. Eu estou colocando doença aqui, mental, mas não quer dizer algo físico. Como uma desordem de crenças. Olha, então o estudo vai entrar nesse sentido aqui, de alguns especialistas aí que eu vou colocando, tá? Então, o estudo, como veremos, define, está errada a palavra ali, né? O problema da doença mental como uma desordem de crenças. É um construto, é um conceito. É uma questão de fé, uma questão de cosmovisão, uma questão de como enxergar a vida e vivê-la ou enfrentá-la. O problema das doenças mentais não diagnosticáveis é uma questão de crer no engano, de crenças falsas. É um distanciamento ou uma desconexão com a realidade e a verdade, e da realidade e da verdade. E olha o que Daniel Berger fala. O que é doença mental? Ela pode ser objetiva e precisamente definida? É claro que o conceito, historicamente chamado de loucura, crescentemente molda não somente a estrutura social, mas também nossa visão de antropologia. Além de que grandemente impacta a nossa vida cotidiana, bem como a lei e a ordem social. Mas a doença mental é um conceito preciso ou um construto social maleável? Então, ele não está perguntando se é um conceito ou é um fato. Ele está dizendo, não, é um conceito. Ele já está dizendo que é um conceito, isso é um conceito. Só que ele é um conceito preciso ou apenas um conceito, um construto social imaleável? E outra coisa que ele diz é que essa questão, esse conceito, pode mexer na estrutura social, na sociedade toda. E pode mexer na nossa visão de antropologia. Qual é a tua visão de antropologia? Qual deve ser a visão de antropologia de um ser humano, de um crente? A Bíblia. A Bíblia vai me dizer como que é o homem, o ser humano. É isso que a antropologia é isso, né? O que é o ser humano? E o que a Bíblia diz que o ser humano é? Pecador, perdido, depravado. Agora, se eu entrar nessa onda aqui, o crente ele não vai pensar ao contrário. Não, ele é bom. Não, mas ele pensa no meio termo. O homem não é tão pecador, o homem não é tão depravado, o homem merece assim, né? Não merece nada. Então, construto aqui. Significado é um conceito teórico não observável como personalidade, amor, medo. Uma ideia, é uma concepção. O que o estudo está querendo dizer? Que os transtornos mentais como algo físico é um conceito, uma ideia, uma concepção. É uma construção. Até 1840, o conceito de loucura era bem definido e ficava entre duas categorias: insanos ou dementes, e idiotas. Insanidade ou demência eram definidas como ter carência ou incapacidade de entendimento, também como uma pessoa inquieta, furiosa ou maníaca. Daniel Berger diz assim: a loucura foi um termo amplamente aceito para descrever a inquietude maníaca, fúria selvagem e perda de autocontrole. Na Bíblia, então, quero deixar esses versículos, iremos encontrar várias palavras correspondentes à loucura: insensatez, tolice, nécio, entre outras. Você vai encontrar na Bíblia referentes à loucura. Alguns versículos. Imagina o tolo em seu íntimo. Deus não existe. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. 53:1. Está falando com uma pessoa que Deus que diz que Deus não existe, ela é louca. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção os livrará dela. Provérbios 22:15. Toda criança ela é tola, ela é louca por causa do pecado, mas a gente precisa dar limites para elas, seja em casa, seja no mercado, seja na igreja, em qualquer lugar, você dá limite. Ele fala: a vara da correção as livrará.
vara da correção livrará a criança do quê? Não, mas conforme o versículo aqui, o final do inferno, né? O quê? Da loucura dela mesma. Ela é insensata, ela não tem ainda noção. Nós crescemos como adultos e nós começamos a ficar mais sensatos, mas ainda temos loucura lá dentro. Por esse motivo, em meu coração, dediquei-me a conhecer, a raciocinar e a pesquisar o saber e a razão de ser tudo o que há, para compreender a própria insensatez da malignidade e a loucura da impiedade. Salomão, né? As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Então, assim, irmãos, o que o estudo quer dizer é que todos nós somos um pouco loucos, tá? Todos nós temos transtornos mentais, por causa do pecado. Então, perante a psiquiatria incrédula, sem Deus, todos nós deveríamos ser tratados e com remédios. É isso que eles querem dizer. Eles gostariam, a grande verdade é que um dos objetivos dos maiorais do mundo, ligados com a indústria farmacêutica, vocês sabiam que a indústria farmacêutica é a terceira maior, mais poderosa do mundo? Eu não lembro. É a primeira ou a terceira? Você lembra? Entre as três. A primeira é a do sexo, a segunda é da militar e a terceira é a indústria farmacêutica. E essas três indústrias, eles tentam, eu não sou muito a favor da teoria da conspiração, mas essas três indústrias tentam controlar a população mundial. E através da indústria farmacêutica e dos remédios, eles estão tentando, irmãos, se vocês estudarem sobre isso, eles têm tentado fazer com que o mundo todo pense que todo mundo tem um transtorno, todo mundo pense que é louco. A Bíblia já diz isso, todo mundo é louco, todo mundo é pecador. O pecado entrou e bagunçou a mente de todo mundo. Tá bom? Ok. Muito bem, obrigado pela atenção de vocês. Continuamos aí no próximo domingo.